Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Banco de Dados, né? Na aula passada, então, a gente viu bastante teoria sobre a linguagem SQL, né? Linguagem estruturada de consulta. E agora nós vamos, nessa aula, tratar algumas questões relacionadas à arquitetura, né? E fazer um apanhado geral de tudo, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa apresentação, né? Bom, então nós temos tipos de arquiteturas, né? Quando a gente pensa no contexto aí de banco de dados. Nas plataformas centralizadas, então, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Na arquitetura centralizada, existe um computador com grande capacidade de processamento, o qual é o hospedeiro do SGDB, ou seja, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e emuladores para vários aplicativos. Esta arquitetura, deixa eu ativar a canetinha aqui para nós, deixa eu pegar aqui. Esta arquitetura tem como principal vantagem de permitir que muitos usuários, vamos focar bastante nisso aqui, manipulem grande volume de dados, né? Quantidade, não sei onde eu arrumei essa palavra, mas manipulem grande volume de dados. Sua principal desvantagem está no seu alto custo, né? Seu alto custo, pois exige ambiente especial para mainframes, que é uma questão mais específica da área de informática, né? E soluções centralizadas. Bom, o que ele está falando aqui? Ele está falando que plataformas centralizadas, normalmente, a gente trabalha com isso em empresas, né? Aí vai de empresas de pequeno, médio até grande porte, né? Não importa. Então essa plataforma centralizada ela tem essa característica, né, de ter um computador potente com bom armazenamento e processamento, tá? Capacidade de processamento boa, tá? Para ser o nosso hospedeiro do nosso banco de dados, né? Do nosso SGBD que vai gerenciar o nosso banco de dados. Aí eu preparei aqui para vocês, para quem assim está chegando na área agora, né, fazendo o curso pela primeira vez de banco de dados, eu preparei uma consulta aqui na internet mesmo sobre o nosso. Deixa eu ver aqui se eu vou descartar essa, essa parte. Então eu preparei aqui para a gente falar um pouquinho, né, discutir um pouquinho do que seria um computador de grande porte, um computador mais eficiente, que a gente chama de servidor, né? Então aqui eu entrei no site da Dell, né? A gente está vendo o modelo PowerEdge T440, né? Olha só, olha a descrição do produto então. Eficiente, expansível e silencioso. Adapte-se às cargas de trabalho em constante mudança com o PowerEdge, um servidor básico versátil em formato de torre, montável em rack, profundidade compacta, tá. Olha só, quando ele fala de alto custo, ele quer dizer isso aqui, ó, a partir de R$ 11.799. Mas vamos analisar um pouquinho das características do servidor, as características técnicas, né? Lembrando, pessoal, que um servidor, ou seja, um computador com bom processamento e armazenamento, né, que a gente chama de servidor, ele é um computador projetado para aguentar muitas horas ligadas, né? Porque um servidor, geralmente, você não desliga ele. Então, por dentro, né, na arquitetura dele, ele tem toda uma refrigeração especial, ele é feito de materiais um pouco mais diferentes, né, um pouco mais duráveis, digamos assim. Ele é mais fechado para não entrar tanta poeira, né, igual assim como os computadores mais comuns. Então, isso sim caracteriza um servidor. É o que diferencia um servidor de um computador pessoal. No entanto,
Em muitas empresas que a gente trabalha, né, no mercado, o pessoal costuma usar computadores desktop, computadores desses que a gente usa aí no dia a dia, como servidores, né? Não é adequado, né? Mas para uma empresa que não tem orçamento, o que a gente pode fazer, né? Então, é aquela coisa, é aquela questão, né? A gente tem que ir trabalhando, os nossos gestores, para fazer investimento, né, na área de TI, comprar servidor e tal, porque vai atender melhor as expectativas dos clientes e da empresa também como um todo. Bom, vamos lá então. Esse é o preço inicial, né, do PowerEdge T440. Claro que tem outros servidores mais em conta, né? Tem servidor de 5 mil, 6 mil reais e por aí vai. Mas, logicamente, né, obviamente, as características deles são mais inferiores. Então esse aqui, né, descreve o chassi e tal, né? Aqui a gente tem um processador Intel Xeon de 1.9 GHz, né? Já vem com DDR4, tem esse negócio aqui de turbo, né? Mas aqui você tem outras opções, ó, inclusive algumas que eles recomendam, falando para você fazer o upgrade, né? Logo na compra desse processador, desse servidor. Aqui da mesma forma a gente tem as memórias, né? Esse servidor ele vem com 8 GB de RAM, né? 8 GB de RAM, e se você quiser expandir, ou você clica aqui, né? Ou então você muda aqui para um pente de um módulo, né, de memória de 16 GB, né? Você pode então tirar aqui esse de 8, colocar um 16, ou você pode tirar e colocar um de 32, né? E assim vai. É a sua escolha, né? Só que obviamente, ó, vai aumentando o valor do servidor, né? De quantos mil que ele estava? De 11.799 ele já foi para 15.200, né? Então é uma escolha que o profissional de TI tem que fazer, né? E ninguém melhor do que os DBAs, né? Os administradores de dados, né? De banco de dados, para fazer isso aqui no ato da compra de um servidor, né? Seja estando no setor público ou privado, né? Então essa é uma decisão, né, que a gente toma enquanto profissionais da área de TI. O interessante é que muitas empresas, né, aí no mercado, elas oferecem para nós um tipo de consultoria, né? Quando elas vão vender para nós enquanto empresa, elas oferecem, falam das possibilidades. Geralmente você fala assim, olha, eu preciso de um computador, um servidor que suporte tantos clientes conectados, né? E aí você vai descrevendo e o analista, o vendedor, ele vai te passando o que ele tem de possibilidades, né? Então tem aqui várias opções, né? Olha só, ele já vem com HD de 1 TB de armazenamento e você pode fazer o upgrade para um de 8 TB de armazenamento, né? Que mais que ele vem? Bom, aí ele tem licença do Windows, né? Uma série de outras coisas relacionadas a sistemas operacionais, né? Mas características de hardware era basicamente isso, né? Aqui fala que ele vem com leitor de DVD, fonte de alimentação única. Isso aqui é outra coisa interessante de quem for comprar um servidor algum dia, né? Geralmente os servidores, o ideal é que eles venham com uma fonte redundante, né? O que é isso? Eles têm duas entradas de alimentação de energia que você pode ligar em fontes de alimentação diferente, né? Então você pode, por exemplo, ligar uma em um no-break e a outra em outra rede de energia elétrica, por aí vai, para garantir que o seu sistema não caia quando faltar energia, né? Então tudo isso é baseado em estudos, né, na realidade que vocês forem assumir, se algum dia, né, vocês forem trabalhar na área de TI. Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Aí eu fiz uma pesquisa básica aqui, né? Quando a gente fala de computador de grande porte, né?
Não vai ser assim a realidade da maioria do pessoal do país, né? Mas vejam só, em 2018, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele recebeu 6.777.891 inscrições. As inscrições confirmadas ficaram entre aproximadamente 5 milhões e 500 mil, né? E aí vocês imaginam o seguinte, depois da prova, né, o pessoal tentando acompanhar o seu, o seu resultado, né, a sua pontuação, imagina, vamos pegar aqui 20% dessas pessoas, 1.125.000 e 120 mais ou menos, conectados simultaneamente nos servidores do INEP, né? Então tem que ser um computador que aguenta muito acesso simultâneo, né? Considerando, né? E aí entra conhecimento da parte de redes, né? Considerando que a gente precisa fazer essas medições e tal, né? Mas tudo a seu tempo, tudo a sua hora. A gente vai sempre crescendo em termos de conhecimento, né? Então, um analista, um futuro analista, um DBA aí, uma pessoa que vai mexer na parte de banco de dados de uma empresa, ela precisa também ter essa noção de redes, né? Quantas pessoas vão acessar, que tipo de dados elas vão acessar, né? Então, vocês já devem ter visto, né? Devem ter notado que sempre na época de divulgação de resultado do Enem, os servidores ficam bem assim congestionados, né? A gente pode entender que talvez seja um pico, né, de acessos e isso acontece, mas a gente tem uma outra hipótese, né, que pode ser também que a infraestrutura do INEP não aguente esse tanto de acesso, né? Não foi projetado para essa quantidade de acesso, por isso que muitas vezes a gente encontra instabilidade no portal, porque tanta requisição indo e vindo, né, do banco de dados, inclusive, por exemplo, imagina 1 milhão de pessoas fazendo uma consulta no banco de dados relacionado ao nome dele, a nota de português, de matemática, de redação, né? E o servidor entregando essa 1 milhão de requisições do banco de dados. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa ter em mente a essa necessidade de bons computadores robustos, né, que a gente chama de servidores, que é justamente esse exemplo que ele colocou aqui, que eu coloquei aqui no slide para vocês, né, que é o exemplo de servidor, de computadores com grande capacidade de processamento, né. Então é um conjunto da obra que nós temos que analisar quando a gente vai para essa parte de arquitetura de armazenamento, de processamento, tá joia? Então vamos para a nossa próxima arquitetura. Sistemas de computador pessoal, famoso PC, né? Os computadores pessoais trabalham em sistema standalone, né? Ou seja, fazem seus processamentos sozinhos. No começo, esse processamento era bastante limitado, porém, com a evolução do hardware, os PCs têm grande capacidade de processamento hoje em dia, né? Tanto é que eu comentei com vocês que muitas empresas, às vezes as pessoas pegam um computador i5, i7, com bom armazenamento em terabytes, né? Hoje a gente consegue comprar aí HDs de 1 tera, 2 tera, bem barato, um processador i7, um i5 até, e aí coloca lá como servidor, né? Então, assim, não é o ideal, mas em muitas situações isso funciona. Por que que não é ideal? Como esse computador ele vai ficar ligado 24 horas, 7 dias por semana, a vida útil dele vai diminuir. Quando essa vida útil do computador diminuir, o que vai acontecer? Pode acontecer de uma fonte queimar, um HD estragar, queimar alguma placa, né? Queimar a placa-mãe até. Então é muito difícil você parar o funcionamento da sua empresa para você fazer a substituição de algum componente de hardware, né, do computador, e quando a empresa
quando você tem, né? Porque muitas vezes a gente não prevê que o equipamento vai queimar. Muitas vezes a gente faz a manutenção preventiva necessária, né? E mesmo assim esse computador queima, né? Queima algum componente, alguma peça, e isso é muito difícil, né? Causa transtorno para a empresa. E aí é onde a gente tem que trabalhar essa questão aí. Não sei se você já trabalha na área de TI, né, em alguma empresa, mas a gente tem sempre que trabalhar essa parte, esse lado da gestão da empresa para ver a TI como investimento, né? Tem que ter uma estrutura boa para a gente conseguir manter a empresa em funcionamento. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que tudo é virtual. Então, assim, a gente tem que expandir essa visão dos gestores. Então, olha só, eles utilizam o padrão XBase e quando se trata de SGBDs, funcionam como hospedeiros terminais. Dessa maneira, possuem um único aplicativo a ser executado na máquina. A principal vantagem dessa arquitetura é a simplicidade. Bom, então resumindo, né, esse sistema de computador pessoal, esse PC aqui, é praticamente o que eu estou fazendo aqui enquanto eu dou aula para vocês, né? Por exemplo, eu tenho um MySQL, né, que é um SGBD instalado aqui localmente, né? Aquele teste que eu fiz em uma aula anterior, né, aquele site que eu entrei, que eu consultei, tem um MySQL aqui, né, funcionando localmente. É de teste e tal, mas como é que isso ia se comportar com, por exemplo, 10 mil acessos, 100 mil acessos simultâneos chegando aqui para mim nesse computador? Não ia aguentar, né? Entre os aspectos que fazem com que esse computador não suporte essa carga toda, tá justamente na arquitetura de hardware dele, né? O computador pessoal ele não foi projetado para isso. Por mais que a gente tenha aqui uma placa de rede, por exemplo, com 100 megabits de tráfego, com 1 gigabit de tráfego, processador i5, um HD SSD, né? Mesmo assim, não foi projetado para isso. Né? Pode ser um computador rápido e tudo mais, mas não foi projetado para isso. Então, muito provavelmente, daria problema a curto prazo, a médio prazo, né? A longo prazo nem se fala, né? Então, fica a dica para vocês, né? Por exemplo, eu vou colocar outra realidade aqui que talvez seja oportuno para muita gente, né? Vamos pensar nas microempresas, né? Nas empresas de pequeno porte mesmo. Empresas com 10 funcionários, 20 funcionários e tal, né? Pode ser que você tenha aí alguns sistemas, tá? Rodando, né? Em funcionamento nesse computador que a gente chama de servidor, que é um computador desktop, né? Um computador pessoal. Qual que é a saída que vocês terão, né? Que você tem para sair de uma situação ruim? Você pode fazer um sistema de redundância, né? Ou um sistema de backup, por exemplo. Backup nada mais é que você ter um computador em funcionamento fornecendo alguns serviços, ou seja, uma intranet, um sistema que todo mundo acessa ali na empresa, o banco de dados também está nesse computador, e o backup seria você fazer a cópia idêntica desse computador e deixar ele ali para quando esse outro falhar, né? Quando ele queimar alguma peça e tal, aí você já liga o outro, coloca no lugar e pronto, né? É uma forma mais barata, mais prática de se resolver. Não é a ideal, mas funciona. Então você tem duas opções, deixa um computador de backup, né? O computador aqui seria um mini servidor, né? Por exemplo, que a gente está falando aqui. Um de backup, né? Ou então de forma redundante, né? Redundante seria os dois funcionando ao mesmo tempo e quando um falhar, o outro tá lá para suprir a necessidade das requisições, né? Dos funcionários da empresa. Bom, então vamos para o próximo slide aqui. Banco de dados cliente-servidor. Na arquitetura cliente-servidor, o cliente executa as tarefas do aplicativo, ou seja, fornece a interface do usuário,
ou seja, a tela, o processamento de entrada e saída. O servidor executa as consultas no banco de dados e retorna os resultados para o cliente. A principal vantagem dessa arquitetura é a divisão do processamento entre os dois sistemas, o que reduz o tráfego de dados na rede. Então, basicamente é o seguinte, você tem lá um sistema que você acessa da sua casa de repente você baixa aí um programa, né, que faz a conexão de dados com um servidor que está em alguma parte do país, né, ou até mesmo internacionalmente, e esse servidor ele vai ficar responsável por essa interação com o banco de dados, né? Vai ficar responsável por essa interação, ou seja, o cliente usa o programa dele que está no computador, né, para fazer uma requisição de dados, de consulta, de update, de insert, alguma coisa assim, e o servidor recebe essa requisição, vai lá no banco, processa o que tem que processar e devolve para o programa que fez a requisição. Então, basicamente, seria isso, é essa divisão de carga de processamento, né? É isso aqui que ele está chamando de banco de dados cliente-servidor. Próxima arquitetura, a gente vai chamar de banco de dados distribuídos. Aí tem aqui N camadas e N significa várias. Bom, nessa arquitetura a informação está distribuída em diversos servidores. Caso a informação solicitada seja mantida por outro servidor ou servidores, o sistema encarrega-se de obter a informação necessária de maneira transparente para o aplicativo, né, ou programa de computador, que passa a atuar consultando a rede, independente de conhecer seus servidores. Gente, para ficar, vou fazer uma analogia muito simples aqui, né? Suponha que você vá a alguma agência do INSS ou, sei lá, do estado de Goiás aqui a gente tem o famoso VaptVupt, né? E aí você chega, né, e quer ser atendido, né? Então você tem lá vários guichês, né, para fazer o atendimento. E aí esses guichês a gente pode comparar eles com os bancos de dados distribuídos, né? Ou seja, vários bancos de dados distribuídos. De forma que, se você for no guichê 1, você vai obter a mesma informação, se você for no guichê 2, a mesma informação, no 3 a mesma coisa, no 4 a mesma coisa. E é esse o espírito da coisa, né? É assim que funciona um banco de dados distribuído, né? É como se juntasse todos, né, para fazer uma frente única para te servir, né? E isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ele traz mais estabilidade para o sistema, ele traz mais desempenho, né? No caso lá vamos voltar a pegar o exemplo lá dos servidores do INEP. Será que é distribuído? Ou será que está centralizado e o servidor não consegue atender, né? Vamos supor que o INEP lá tivesse uns 10 servidores de banco de dados fazendo a mesma coisa, ou seja, atendendo cada solicitação que chega. O que ocorreria, né, se o INEP, por exemplo, não conheço a realidade deles, suponhamos que tenha, mas que a quantidade de acesso é tão grande que eles não conseguem atender mesmo assim, né? Mas suponhamos que não tenha, então qual que seria a vantagem, né? Seriam vários servidores de bancos de dados fazendo o mesmo atendimento, passando no mesmo endereço, que é lá inep.com.br, né? Alguma coisa assim, nem.inep.br, alguma coisa assim. Então fica transparente para o usuário, ou seja, para quem está acessando, para o cliente, né? Na área de TI a gente chama muito isso de cliente. Então fica transparente para ele, mas ali nos bastidores são muitos, né? São vários, né? Que são, por sua vez, gerenciados por um servidor central. Ou seja, é como se tivesse um coordenador de servidores de bancos de dados. Essa é a questão, né?
Então, essa é a ideia de banco de dados distribuídos. Bom, a gente tem um exemplo de banco de dados distribuídos que a gente chama de cluster, tá? E o cluster, ele é uma tecnologia de software que fornece alta disponibilidade e rendimento. Por que alta disponibilidade? Suponha que, vamos voltar lá naquelas questões que a gente não citou aqui, que a gente não consegue controlar. Suponhamos que eu tenha esse caso aí de 10 servidores servindo, né, para uma finalidade e um deles dá problema. Você acha que a pessoa que está lá como cliente, ela vai ser negado atendimento? Ela vai passar por algum... olha, o servidor não está funcionando, né, agora. Então volta depois, alguma coisa assim. Não, ela vai ser atendida, né? E aí essa função do cluster, né? Disponibilidade, né? Ininterrupta e rendimento. Rendimento em termos de processamento, rapidez, agilidade, isso tudo. Resumindo, há um ou mais nós, né? E esse nós aqui cada servidor é um nó, né? Essa terminologia que o pessoal usa na área de banco de dados, especificamente quando a gente fala sobre cluster. Um ou mais nós de gestão que controlam os nós de dados, né? Então tem o nó de gestão ou nós de gestão e os nós de dados, ou seja, itens, né? Ou seja, quantidade de servidores mesmo, onde os dados são armazenados. Após a consulta com o nó de gerenciamento, os clientes conectam-se diretamente aos nós de dados, ou seja, a requisição passa ali pelos nós coordenadores e vão lá nos bancos de dados especificamente fazer a consulta, né? Essa é a ideia. Quando se está inserindo e selecionando dados, que são duas funcionalidades, né, dos nossos bancos de dados, há o balanceamento de carga das consultas entre todos os nós e dados disponíveis, Com esse dimensionamento para fora, você pode beneficiar tanto em termos de estabilidade e desempenho, né? Novamente, a gente fala aqui da disponibilidade, que é uma coisa que nunca vai ser negada para você. Estabilidade quer dizer que o sistema é estável, ele não tem altos e baixos, né? Como foi o caso lá dos servidores do INEP, que ficava caindo, né? Voltando, aquela coisa assim. E também desempenho, né? Ou seja, agilidade, boa conexão e por aí vai. Então, só para voltar aqui no raciocínio, né? Quando a gente está inserindo ou selecionando dados, né? Há o balanceamento de carga. O que significa esse balanceamento de carga? É como se eu fosse, vamos voltar lá no exemplo da repartição pública, né? A gente chega 10 clientes e 10 guichês para atendimento. Será que um guichê só vai fazer os 10 atendimentos? De jeito nenhum. Não mesmo, né? O que vai acontecer? O coordenador vai distribuir um para cada guichê, né? Para fazer justamente esse balanceamento de carga, balanceamento de atendimento, né? Nesse caso que seria. Mas a ideia é essa, fazer esse balanceamento para não sobrecarregar nenhum dos nós, né? Nenhum dos computadores servidores que os bancos de dados estão à disposição. Então, assim, é bacana estudar esses tipos de conceitos, porque assim, eventualmente vocês podem decidir seguir a área de TI, né? Especificamente essa área de programação, essa área de desenvolvimento, essa área de banco de dados, né? Muito bacana essa área. E aí vocês já têm um conhecimento prévio disso, né? Então é importante saber, importante estudar, né? Importante saber que existe, né? E de uma forma bem assim, como que eu posso dizer? Essa parte de cluster, ela não é acessível exatamente só em empresas de grande porte, por ser muito caro, aquela coisa toda, né?
a gente consegue fazer isso em empresas menores, empresas pequenas, né? A gente consegue fazer, desde que a gente tenha recursos computacionais, obviamente, né? Mas eu estava consultando um pouco mais cedo a literatura, né? Um site mais técnico na internet, e o autor do artigo dizendo que usou 3 computadores para fazer esse sistema de banco de dados distribuídos, né? Esse sistema de clusterização. E cluster, em tradução livre do inglês para o português, quer dizer grupo, né? Então ele usou lá 3 computadores pessoais, né, inclusive, com 1 GB de RAM no mínimo, né? Processador Pentium 4, né? Tava dessa forma descrito no artigo. E aí ele usou um de gerente, né, de coordenador, e os outros 2 de cluster, né, de nós. E aí é como se o banco de dados fosse um banco de dados único, né? Mas tem 2, nesse caso tinha 2 nós para fazer a nossa, o experimento dele lá, né? Acho que eu coloquei aqui até no próximo slide. Eu repeti o slide aqui. Então, olha só, um cluster em MySQL, né? Que é o nosso caso, que a gente está estudando aqui. Embora a gente não vá implementar a clusterização nesse curso nosso, né? Talvez seja uma ideia aí para um curso mais adiante. Funciona assim, ó. Aqui a gente tem o MySQL Server e cluster de gerenciamento. Olha só, aqui embaixo, né? E aí aqui em cima a gente tem os 2 nós. Aqui tem um e aqui tem outro, né? E aqui a gente pode ver que é gerenciado pelo gerente, né? Pelo coordenador. Então, todas as requisições que chegam a ele, né? Pelo endereço dele, elas são balanceadas e distribuídas para os demais, né? Para fazer a devolução da resposta aqui e tudo mais. E no artigo, olha só, como eu coloquei para vocês, para a gente fazer essa técnica, esse experimento, os computadores precisam de no mínimo 1 GB de RAM, né? Para instalar o MySQL e tal, para funcionar direitinho. Tá joia? Então, esse é um conceito muito legal que dá para fazer, né? Inclusive no ambiente empresarial, né? Para quem resolver partir para a área de empresa aí mesmo, né? Muito bacana essa parte aqui. Mas é claro que exige estudos aprofundados, né? Das técnicas que a gente utiliza. Bom, aqui a gente tem outro slide repetido. Deixa eu ver. Onde os dados são armazenados após consulta de nó, gerenciamento, quando está inserido. Isso, está repetido. Aqui a gente tem um esquema geral, né, de tudo que a gente viu até o momento, né, nas nossas 5 aulas, né. Aqui vocês podem ver que ele tem um mapa mental, né, um mapa conceitual, que ele tem um nó central aqui, né, que a gente chama de banco de dados, e aí vai saindo as ramificações, né? E a gente estudou todos esses conceitos aqui. Então vamos começar. Ó, então um banco de dados ele tem níveis, né? Ele tem as arquiteturas que a gente estudou no nível externo, conceitual e interno, né? Mais à esquerda aqui, então, é um BD, um banco de dados, ele tem usuários, né, do tipo causal, do tipo novato, do tipo sofisticado. E aqui no sofisticado, o que a gente tem aqui? A gente tem os DBAs, a gente tem os ADs, né, os administradores de dados, né, e tudo mais. Os usuários novatos seriam os programas de computador, né? Se eu não estou enganado. Bom, aqui no banco de dados tem dados, né? E gera conhecimento, dependendo da forma que a gente trabalhar esses dados, né? No BD também tem informações, né? E que gera conhecimento.
E aí esse conhecimento é que é o interessante para o ambiente empresarial, né? Quando a gente faz a gestão das informações e tal. Essa é a fonte dos negócios, né? Digamos assim. Um BD, um banco de dados, é composto por várias, né? Uma ou mais bases de dados, né? Isso a gente viu também. E ele é gerenciado por SGBDs, né? No nosso caso, a gente está trabalhando com MySQL, né? Com MySQL. E só que podem ser outros, né? Pode ser tem vários aí no mercado. Tem o SQL Server, tem o Postgre, tem o Oracle, tem o MariaDB, tem qual mais? Ah, muitos outros, né? É uma lista bem grande aí, mas a gente é bem habituado a mexer com MySQL por N razões, né? Ele é uma tecnologia gratuita, ele é um banco de dados que comporta grandes aplicações, né? Não só pequenas. O MySQL, então, ele evoluiu bastante, né? Bom, a linguagem aqui que a gente usa, né? Como eu expliquei aqui na aula bem recente, na penúltima aula nossa até o momento, é que a linguagem é o SQL, né? Linguagem estruturada de consulta, e esse pacote, né, dessa linguagem se divide em três. A linguagem de controle, que é o DCL, né? A linguagem de manipulação, que é quando a gente faz os selects, os inserts, os updates, os deletes, né? E a linguagem de definição, né, que usa para a gente estruturar os nossos bancos de dados, né? Quando a gente cria lá o nosso banco propriamente dito, quando a gente cria uma tabela, né? Quando a gente apaga uma tabela, altera uma tabela e por aí vai. Então essa parte aqui seria um slide bem interessante para vocês memorizarem, né? Como a disciplina de banco de dados é distribuída, né? E obviamente cada uma dessas partes tem mais fragmentos, dá para fragmentar e estudar bastante aqui, né? Deixa eu ver aqui se os nossos slides acabaram, para a gente ir lá para o navegador e fazer mais umas. Deixa eu ver, cadê o mouse? Ah, tá aqui. Fazer mais alguns estudozinhos aqui. Então, pessoal, olha só. Preparei aqui para a gente dar uma navegada. A gente tem, por exemplo, a opção de trabalhar com SQL Server da Microsoft, que é um banco muito robusto, um banco muito bom, né, de se trabalhar. E aí, a Microsoft ela tem uma opção gratuita aqui, né, para quem está iniciando, para fazer teste e tal, né? Muito bacana vir nesse site, né? O endereço está aqui, mas basta vocês pesquisarem lá no Google SQL Server gratuito, né? E aí vocês vão chegar numa versão que ela chama Express, SQL Express. Deixa eu ver se ela está aqui embaixo. Ah, tá aqui. É essa versão aqui, ó, Express. Então a gente tem as outras versões, né? Tem a Web, tem a Standard, tem a Desenvolvedor, tem a Enterprise, que é aquela top de linha, né? Da Microsoft, que tem muitos recursos. Em contrapartida é uma licença bem cara, né? Então olha só, com essa parte básica aqui, né? Com essa Express, essa versão Express do SQL Server, a gente consegue instalar em um computador com no mínimo 512 de memória RAM, né? E as outras edições com GB de RAM, mas o recomendado que eles recomendam aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Olha só, o recomendado é um computador que tenha 1 GB de RAM, né? Para o seu sistema não travar e tal, né? Aqui tem o requisito recomendado também como processamento, né? 2.0 GHz, né? Para iniciar.
ou seja, um Pentium 4, né? Um Pentium 4 com 2.0 GHz e 1 GB de RAM, você já consegue instalar o seu SQL Server aí para você fazer os seus treinos, né? Seus treinos de criação de banco, que mais? Consulta, né? Apagar, deletar, editar, né? Os dados. Então você monta um laboratóriozinho, né? E aqui tem os requisitos de software, né? Que você precisa do .NET Framework, isso aqui é coisa do Windows já, né? Então você baixa, entra no site, baixa, instala, né, e vai fazendo os testes até que você consegue instalar o SQL Server na sua máquina. Pode ser no seu computador pessoal, no seu notebook, no seu desktop, né, no seu computador de mesa, para você ir treinando, né? E aqui tem, ó, a edição do SQL Server, né? Os sistemas operacionais estão de cá, né? Desse lado esquerdo. E aqui a gente tem vários Windows e aqui para baixo, se eu não estou enganado, aqui ó, a gente tem o Windows 10 Professional, ou seja, a versão Express do SQL Server, ela pode ser sim instalada no Windows 10 Professional, né, no Enterprise, no Windows 8.1 Enterprise, no Pro, né, no Enterprise aqui, no Windows 8 Pro e no Windows 8 aqui sozinho, né? Ou seja, o Windows 7 está excluído dessa lista. Então, bom, enfim, o pessoal anda bastante tendencioso a instalar o Windows 10, né? Então, dá para a gente fazer o teste tranquilamente. Se eu não estou enganado, dá para fazer instalação em sistemas Linux também. Aqui, ó, SQL Server em Linux, né? Então dá para fazer também no Linux, no sistema Linux. Dá para usar também. Deixa eu só ver aqui com o que ele está se referindo aqui. Aqui ele começa com os requisitos do sistema, né? Espaço em disco, né? O HDzinho precisa ter no mínimo 6 GB livre, processador 2 GHz, né? A mesma coisa que a gente estava vendo lá no anterior. Memória de 2 GB, ó. Aqui já subiu um pouquinho, né? Mas o resto seria isso. E aqui tem as distribuições, né? Red Hat, SUSE, Ubuntu, né? Docker. São as distribuições, versões do Linux que você pode trabalhar com SQL Server. Então, fica a dica, né, para vocês aí, quem quiser experimentar um pouquinho, né, das tecnologias. Tem os comandinhos, né, tudo ensinando a instalar, acho muito bacana, né, para quem está iniciando. Bom, a segunda questão aqui, né, tem o MySQL que a gente vai usar, né. Aqui tem as versões, né, do MySQL, a gente pode usar versões anteriores também, e aqui a gente baixa os instaladores, né. Antigamente, né, recentemente, há mais ou menos uns 2, 3 anos, você baixava um arquivo do Windows e conseguia ir clicando ali em Next, né, informando a senha do root, ou seja, do usuário máximo, né, com permissão de administração do banco, e conseguir instalar fácil, né. Agora deu uma dificultadinha, mas nada tão difícil assim. Então aqui a gente consegue baixar, né, essa versão aqui do MySQL 8.0, tem algumas versões anteriores, né, a 5.0 em diante, são boas versões da gente trabalhar. Bom, e o MySQL foi aquele exemplo de clusterização que a gente viu, né? Então dá para fazer. Só que aquele artigo que eu apresentei para vocês, o pessoal costuma fazer a clusterização, ou seja, esse conjunto de computadores unidos, né, como sistemas distribuídos, eles costumam fazer em Linux, né, em sistema Linux. Então acaba que a gente tem que ter um conhecimentozinho, tem que estudar mais, né, para fazer essa parte do Linux aqui funcionar a clusterização do MySQL. E detalhe, pessoal, o MySQL ele é gratuito, tá? Ele é a versão mais, se não me engano, ele tem uma versão mais top, que é vendida, né? Ela é paga, mas a versão gratuita, ela atende muito bem. Tem muita gente hoje em dia aí usando MySQL,
Inclusive nos servidores web tem muita aplicação rodando usando MySQL. Ele é muito poderoso, muito bom, foi aperfeiçoado com o tempo, né? Aqui também eu tenho um exemplo, né, para vocês de um banco de dados muito famoso, que é o banco de dados Oracle, né? O banco de dados da Oracle. E aqui eu separei o trechinho para vocês. Ó, neste artigo vamos ver como instalar o Oracle XZ e o SQL Developer, ou seja, o ambiente que você vai trabalhar as suas bases de dados, né, e tal. Construir, né, os seus bancos de dados, suas tabelas e por aí vai. A Oracle XZ é a versão grátis do Oracle Database, ou seja, do banco de dados da Oracle, né, criada justamente para servir de banco de dados de entrada para iniciantes e profissionais que desejam treinar e desenvolver softwares utilizando esse banco de dados. Como provavelmente você utiliza o seu computador para outras coisas, vou mostrar nesse artigo uma forma de deixar os serviços do SGBD iniciarem automaticamente. E aqui ele monta o tutorialzinho, né? Ele passa, assim como os outros artigos, os requisitos para instalação. E aqui a gente pode ver que, por exemplo, olha só, a arquitetura do sistema desejável seria Intel. O HD, o espaço em disco, né, que precisa estar livre para instalação no mínimo 1.5 GB, pode ser instalado nesses sistemas operacionais aqui, ó, inclusive o Windows 7, né, que muita gente tem, mas acredito que no Windows 10, obviamente, dá para instalar. O mínimo que ele exige é 256 de RAM, né, 256 GB, mas o recomendável para iniciar é 512, ou seja, a gente está bem mais avançado do que isso, né? Hoje em dia os computadores estão aí com 4 GB de RAM no mínimo. Então fica aí a dica para vocês também testarem essa parte aqui do Oracle. É um instalador normal, né? Que você dá 2 cliques, executa de boa. Instalando, né, o Oracle, então aqui tem o endereço também, né, você vai acessar esse endereço aqui, e aí você vai acessar esse arquivo aqui, né, para fazer baixar ele e fazer a instalação. E depois segue, né, os passinhos aqui do tutorial, né, as telinhas, né, de instalação. Normalmente aceito, avança, né, próximo, define a senha, né, de acesso ao banco de dados, e aí você conclui a instalação. Bom, pessoal, o que tinha aqui para... Essa aqui é a interfacezinha, né, a interface em linha de comando para executar o Oracle. Os outros também tem, né, MySQL, SQL Server, dá para acessar por aqui, dessa forma. Aqui tem outras questões também, instalando o Windows 7 e tal, e por aí vai. Então, pessoal, a aula era isso, né? Apresentação de um resumo bem elaborado para vocês, né? Fica aí para vocês estudarem os conceitos, entender o que é um banco de dados, o que está girando em torno desse banco de dados, né? A linguagem de acesso, os sistemas gerenciadores, as N opções que a gente tem de fazer interagir, né, com os nossos bancos de dados, criar os nossos sistemas e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, fica aí as opções para vocês trabalharem, né, com o banco de dados, e nessa disciplina em específico a gente vai trabalhar especificamente com banco de dados MySQL. De novo, é uma tecnologia gratuita, uma tecnologia robusta, embora seja gratuita, ela é uma tecnologia bastante acessível para todo mundo, né? E dá para a gente fazer muita coisa no MySQL, né? Talvez praticamente tudo, né? O básico aí dos sistemas informatizados é manutenção de dados nas bases de dados, e isso a gente consegue através do MySQL, que é gratuito. Tá joia, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, e a gente vai, acredito que a gente vai entrar em modelagem de dados.
Tá joia? Então até a próxima aula.